A palavra com o maior poder já escrita, prece forte, oração que cria barreiras e escudos energéticos. Pois é, esse foi o penúltimo vídeo postado há quase 2 dias lá no canal Espírita pelo professor Luiz Fernando, que se auto-intitula professor, num meio em que eu não vejo isso como sendo adequado, porque quando estamos falando de espiritismo, os títulos pertencem aos espíritos superiores, se é que a gente pode dar esses títulos a eles, porque eles sim são os verdadeiros conhecedores do espiritismo. Nós aqui estamos desenvolvendo teorias necessariamente com método científico. Sem esse método, nós desenvolvemos achismo e opiniões. Muito bem, esse vídeo que recebe o título O Poder do Salmo 91 tem o subtítulo O Salmo 91 é destacado na Bíblia pela sua força e poder de proteção. E aqui nós vemos, é uma assinatura, uma declaração, de que ele não conhece o Espiritismo, ele não estuda o Espiritismo, porque está mais do que demonstrado no Espiritismo que a prece, as palavras não têm poder. O que tem poder é o pensamento. Isso nós encontramos inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que muitos abrem erradamente ao acaso para ficar simplesmente lendo e querendo colocar aquilo forçadamente dentro de si e não estudam. Isso está lá. No capítulo 27, a ação da prece, transmissão do pensamento, item 15. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende, nem das palavras, nem do lugar, nem do momento que seja feita. Mas Paulo, Salmo 91, são palavras lindas, um pensamento sublime. Não estou dizendo que não sejam. As palavras, elas servem como guia para o pensamento. Mas veja, o pensamento tem que preceder as palavras. E não adianta ficar repetindo ali alguma coisa, achando que vai mudar alguma coisa se não partir da sua própria vontade, a mudança do seu pensamento, a mudança das suas disposições internas. Uma pessoa, ela pode pegar ali, ela pode ser uma má pessoa, uma pessoa apegada às imperfeições, orgulhosa, egoísta, com nenhuma vontade de se modificar, mas ela está enfrentando ali problemas, resultado das suas próprias ações. Aí ela vê isso aqui e ela fala, eu vou repetir então essa prece, porque assim eu vou criar um escudo, que é a palavra que ele usa, tá? Escudo energético. É falso isso. Eu vou criar um escudo ao meu redor e os meus problemas vão se afastar. Ela pode repetir o Salmo 91 ajoelhada no milho daqui até o Rio de Janeiro, até cair a língua dela. Nada vai se modificar se não partir de sua própria vontade, as suas próprias modificações, tá? Uma pessoa que seja muito boa, por outro lado, pode, por exemplo, não conhecer a língua portuguesa e a gente falar, pedir que ela repita palavras que para nós seriam xingamentos, palavras ruins, evocação do demônio, entre aspas, né? Porque a gente sabe que isso não existe. Ela pode fazer isso e nada de ruim vai acontecer com ela, porque as palavras não têm força. O que tem força é o pensamento. Inclusive, tanto é isso que uma pessoa pode, de repente, chegar para mim e falar as piores coisas. Se eu não me afeto por isso, nada, se eu não permito me afetar por isso, nada acontece comigo, não é verdade? E qual é o problema disso? O problema é que a gente vê aí mais um exemplo justamente daquilo que foi anunciado na Revista Espírita de agosto de 1867, quando um espírito falou por mais de 1 hora ali através de um médium e falou justamente sobre isso, das pessoas, das reuniões, que teriam assim na superfície, diriam que estão falando de espiritismo, mas que por trás estariam atacando, estariam com o objetivo de destruí-lo. Não estou dizendo que seja o objetivo dessas pessoas destruir o espiritismo, mas, por conta da vaidade, por conta do orgulho, por conta da resistência em estudar, elas servem a esse propósito, infelizmente. Coloquem-se na posição de uma pessoa crédula, uma pessoa que não conheça o espiritismo, que esteja passando por dificuldades diversas na vida, às vezes até alvo de obsessões. Ela vai lá e vê um vídeo como esse, do canal Espírita, de um cara que se diz professor de Espiritismo. Ela então começa a repetir essa prece, mas ela não entende por quê, ela só começa a repetir. E nada muda, porque ela não está se modificando, porque ela não sabe como se modificar. Aí, nada muda,
pode inclusive piorar. E o que pode acontecer com essa pessoa? Ela deixa de acreditar naquele cara, ela deixa de acreditar no espiritismo, porque ela fala: o espiritismo não ensina nada, nada para mim resolve. Ela deixa de acreditar na religião e ela assim se torna uma pessoa incrédula. Então veja, da credulidade por ausência de conhecimento, a credulidade cega na fé, ela pode ir à incredulidade. E é o movimento que a gente mais vê no mundo, por conta dessa falta de conhecimento. Então, mais uma vez, fica aqui a minha observação, a minha crítica a essa forma de agir. Luiz Fernando tem 680 mil seguidores. Olha o poder que ele tem nas suas mãos de fazer o bem, de ajudar no esclarecimento das pessoas, mas ele prefere não fazer. Prefere se vitimizar quando a gente demonstra que há ali um erro. Prefere ficar com o que ele acredita. Prefere dizer: essas pessoas aí que falam de ciência espírita, elas não têm Jesus, e sem Jesus não existe espiritismo. Não compreendendo e não entendendo que ele está dizendo uma grande verdade que ele mesmo não cumpre, que ele mesmo não faz. Por quê? O espiritismo não é outra coisa senão o resultado dos esforços de espíritos da mais altíssima luz, do mais altíssimo conhecimento, guiados pelo próprio Jesus, porque foi ele mesmo quem anunciou a vinda do Espírito de verdade, que é o Espiritismo. Então essas pessoas, quando elas jogam o Espiritismo para baixo do tapete, quando elas tratam o Espiritismo como lixo, quando elas tratam o Espiritismo como: não, mas isso daí de que Kardec disse, isso aí foi superado já. Não, isso aí de método científico é besteira, a gente tem que ficar com as novidades. Sem nenhuma racionalidade, sem nenhum método científico. O que é que elas estão fazendo, se não jogando no lixo os próprios esforços do próprio Mestre Jesus? Então era isso que eu tinha para dizer por hoje.